Fala, galerinha, mais um Findcast para vocês, o seu podcast do fim de semana. Vamos começar aí fazendo todo aquele clichê do clica no botão, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Deixa o seu comentário, deixa o like e não perca nenhum conteúdo que a gente entrega toda sexta-feira às 18h30 aqui no seu Findcast, aquele podcast do fim de semana para você escutar quando estiver descansando, quando estiver aí com vontade de aprender um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de conteúdo de empreendedorismo com você. E hoje eu tô com um cara que tem aí a mesma faixa etária, tá na mesma vibe e pegada que eu. Um cara que eu conheço aí, hoje a gente tava falando há mais ou menos uns 5 anos aí que eu já venho acompanhando a trajetória também, sempre com um olhar ali. Ó, esse cara tá correndo bem, tá correndo forte. É um cara que eu não sei se eu posso muito falar aqui, contar. Eu vou perguntar primeiro pro meu jurídico se ele me autoriza. E aí, Gui, posso falar? Posso mostrar você? Não? Tá completamente autorizado, patrão. Então, eu tô falando aqui, pessoal, com o Gui Catani, um advogado da área da saúde, fala aí do direito médico, vai nos abrir uma mente para abrir a mente, abrir o olhar para inúmeras coisas, mas que antes de ser um advogado, ele tem uma veia empreendedora também. Eu gosto muito de acompanhar o Instagram dele, que é um Instagram empreendedor de uma forma de que ajuda muita gente. Então, para você que é da área da saúde, que está assistindo o Findcast aqui, entra no Instagram dele, que apareceu em algum lugar aqui, para você ter algumas dicas que ele dá sem cobrar nada. Então, não é só injeção na testa que é de graça, ele deixa muita dica boa aí para você ser um profissional melhor e um profissional respaldado, mesmo que você não tenha uma assessoria jurídica aí paga, porque ele dá uma assessoria quase que de graça ali, porque é tanta dica que se a pessoa seguir tudo aquilo ali, ela vai passar liso, né? Conta aí, se apresenta aí pro pessoal, Gui. Fala, galera, prazer estar aqui, André, obrigado pelo convite. Realmente, a gente já se conhece há bastante tempo e se acompanha, né? E depois eu vou mostrar a foto aqui. Tem que mostrar. A trajetória do outro. A gente nunca chega onde a gente tá do nada, né? Sempre tem um caminho muito longo. A gente vai se construindo aos poucos, né? E nessa construção você tem que ter sempre esse teu lado empreendedor, esse teu lado de batalha, de observar as oportunidades, de entender o que a sociedade e o mercado tá buscando, né? O que o teu cliente quer, quais são as dores, aonde que tu pode ajudar. E eu acho que eu fui percebendo desde aquele momento onde a gente se conheceu, onde é que eventualmente eu poderia ajudar a galera que tava nesse lugar. Né? Que é o lugar do profissional da saúde, que é o lugar do prestador de serviço, porque muito se fala sobre a defesa do consumidor, né? Eu sempre brinco, tá faltando um código de defesa do empreendedor, né? E é verdade. Porque é muito fácil pro consumidor hoje, é muito tranquilo pro consumidor apontar uma série de erros, de dificuldades, de coisas que eventualmente, supostamente não foram seguidas, né? Só que a batalha do empreendedor, especialmente do empreendedor da saúde, do empreendedor que toca no ser humano, do empreendedor que lida com expectativa, do empreendedor que lida com sonho, do empreendedor que lida com essas esperanças e projeções da rede social, né? É a atriz da novela das 9, é a protagonista do Netflix, é a vizinha do 403 que botou silicone. O próprio sonho que a pessoa idealiza na cabeça, né? Eu no consultório, você me acompanha a minha realidade lá porque está do meu lado. A mulher, ela tem um perfil, mas ela se imagina de um outro perfil e ela acha que você vai entregar um terceiro outro perfil totalmente incompatível com o que ela tem. Mas a gente tem que saber também sambar em cima disso aí, né? Exatamente. Eu acho que uma das principais mudanças que houveram de um outro momento para agora é que se imaginava muito tempo atrás, nessa lógica do direito médico, hospital, remédio, doença, que só procurava a estética, só procurava o embelezamento quem estava bem. Quem estava são. Sim. Quem não tinha nenhum tipo de doença, quem você não conseguia classificar na classificação internacional de doença, você buscava um procedimento estético. Eu acho que hoje isso mudou completamente. As pessoas estão enxergando na mastopexia, no botox, no preenchimento, tentar preencher algum buraco da vida dela. É um trauma, salvação. É uma traição, é uma tristeza, é aqueles 20 anos atrás que você era feliz, que você está tentando buscar de volta. Sim. E é aquele negócio.
muitas vezes você não entrega isso com uma prótese, né? Você não entrega isso com ácido. Muitas às vezes não, né? Acho que nunca, né? Acho que muito difícil. E você tem que lidar muito mais do que com a técnica, né? A cirurgia plástica virou um tratamento e não é, né? Totalmente. Eu li uma frase no livro do CEO da Netflix, Howard Schultz. É um livro que eu indico para todo mundo. Ele conta toda a história da Netflix, não. Da Starbucks, por trás da Starbucks, que nada mais é do que um café comum, que simplesmente é incontestável o tamanho que eles tomaram, mas ele diz que eles não estão no mercado de café, eles estão no mercado de pessoas vendendo café. E eu acho que a estética tomou bastante essa proporção. Né? Quanto mais você entender do ser humano, do que ele está buscando, o que ele está fazendo ali no teu consultório, mais você vai entregar, mais você vai valer. Sim. No mercado. É uma linhagem que eu tento, né? Talvez por isso que a gente se conecte tão bem. É uma linhagem que eu venho tentando há um tempão. Por isso que as minhas consultas são um pouco mais alongadas. Por isso que a maioria das minhas pacientes me tem como um amigo, me tem como uma pessoa lado a lado. Mesmo alguns olhando para mim e falando, não, cara, você tem que ter uma postura, uma visão, elas têm que te chegar só como médico. Eu falo, não, hoje em dia não é isso. Elas têm que entender que eu tô aqui pro que der e vier ao lado delas. Não importa, se for para chorar, eu vou chorar. Se for para rir, eu vou rir com elas. Porque, primeiro que é a verdade, para mim, eu lido muito com isso. Eu tenho que ser verdadeiro a todo momento. Não dá para eu me fingir ser vou fingir ser seco aqui, não posso ser... Não, cara, eu sou caloroso, eu sou de abraçar, sou de conversar, eu sou de entregar e ser verdadeiro. Mas cabe a interpretação do outro também, e eu estou sofrendo muito com isso, porque é difícil você andar nesse limiar e bater naquelas pessoas que talvez são um pouco mais oportunistas e não se ferir, porque aí quando você vê que você foi verdadeiro e a outra pessoa que não foi, que ela foi uma oportunista, você fala, será que tá valendo tanto a pena assim eu fazer isso, eu ser verdadeiro e tal? Eu cheguei a ponto, um tempo atrás, de desistir, de falar, não, chega, eu não sei ser diferente, eu vou ser verdadeiro com todo mundo, mas eu não sei com quem eu tô lidando do outro lado, então é melhor isso não ser pra mim. E sabe qual que é uma grande dificuldade, André? É que nós que temos esse perfil de se importar, se você me ligar às 9 horas da noite pra falar sobre qualquer coisa, eu não tenho dúvida que você tem certeza que eu vou trocar uma ideia com você até cansar. Sim. E eu sei a mesma coisa com você. Que a gente cria muita expectativa. Só que quando a gente está crescendo e o empreendedorismo vai tomando conta da gente e a gente se importa com todo mundo, às vezes a gente não consegue mais dar aquela atenção que a gente dava em outro momento. E a gente é mal interpretado. E as pessoas começam a se decepcionar. Ah, não, mas você não me acha mais importante, mas você cresceu demais, mas você não é mais aquela pessoa que você era antes. Na verdade, a gente é exatamente a mesma coisa e se importa exatamente do mesmo jeito. De repente, já não consegue mais destinar aquele tempo, aquela energia. Porque as 24 horas continuaram sendo as mesmas. Né? Eu preciso dormir, preciso comer. Mesmo que a gente se abdique. E para quem está nos ouvindo aqui, do lado da medicina e o Gui da área do direito, a gente tem uma cabeça muito semelhante, ou pela geração, ou pela criação, mas eu vejo que a gente bate em muitas ideias e conflui em fazer inúmeras coisas, ele do lado do direito, eu do lado da medicina, e falando um pouco disso, da medicina ter se tornado, a estética, né, ter se tornado um pouco de tratamento e não de embelezamento estético, eu vi que isso pós-pandemia, cara, veio muito, muito forte. Duas coisas eu falo para as minhas pacientes no pós-pandemia. Uso de medicamentos neurológicos, então, eu tomo uma sertralina, eu tomo um Rivotril, eu tomo um Concerta. Cara, aumentou assim, ó, jovens e quase todo mundo tá tomando um antidepressivo, um anti-ansiolítico, alguma coisa. E a grande maioria das pessoas, talvez por ter ficado muito tempo dentro de casa, ter comido, ou ter ficado um pouco mais sedentário e tudo mais, vem para a cirurgia plástica e, tipo, eu brinco com as minhas pacientes. Eu falo, isso aqui não é uma passagem para Disney, que a minha paciente sabe. Eu falo, isso aqui não é uma passagem para Disney, nem uma mágica. Isso aqui é uma cirurgia. Você vai ter que fazer o seu, eu vou ter que fazer o meu. Eu perco muito tempo das minhas consultas para falar que ela vai precisar se cuidar. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com todas que eu brinco. Não adianta eu ser o melhor cirurgião do planeta, a sua cirurgia ser a melhor do planeta, você ir nadando com uma semana daqui o caixadaço. A minha cirurgia vai ser a melhor ou a pior do mundo? Não, vai ser a pior do mundo, para quem estiver te vendo quando você chegou lá. Mas para quem estava comigo lá no hospital, foi a melhor do mundo. E o que teve desse entremeio da melhor para pior? O seu cuidado. Então, eu faço a minha parte, mas você vai precisar fazer a sua, senão a gente não vai conseguir entregar o resultado, a gente só vai entregar o procedimento, né? E eu acho que esse pós-pandemia mudou um pouco a visão da galera, que eles acham que não.
Pô, fiquei ruim aqui porque eu fiquei um pouco dentro de casa, esse cara tá ali se propondo a me ajudar, então ele vai entregar o que eu tô imaginando. E aí vem... Exatamente. Eu tenho um conceito que eu falo sobre esse aspecto da beleza, que na verdade a beleza nada mais é do que um conceito, né? Um estereótipo. O que era bonito há 50 anos atrás já não é mais nada bonito hoje. Tenho certeza que daqui a 50 anos o rótulo de beleza vai mudar completamente. Eu costumo dizer que a beleza ela é um take. Ela é um take físico, mental e social. Por quê? Especialmente as mulheres que ainda têm a influência do vetor hormonal, ainda tem a influência do vetor emocional. Por que num dia tu se olha no espelho, tu se sente bonita e no outro dia tu se sente feia? Será que tu mudou? Por que quando a gente vai viajar, que a gente chega no hotel de férias, a gente se olha no espelho e fala, puta, tô gostosão pra caceta hoje. Tudo lindo. Tá tudo lindo. Será que tu tá mais bonito? Quando chega a fatura do cartão, tá tudo tu tá feio demais. Então, o que muda nisso, de fato? Então, a beleza nada mais é... A beleza é momentânea. Tu tá se sentindo bem. Você tá se sentindo linda. Chega do lado de uma amiga que fala, ai, amiga, não sei, isso tá meio estranho. Acabou. Você é a pior pessoa do mundo. Exatamente. Então, é o que acontece no dia. Então, é você... E isso torna a tua profissão, na verdade, cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil. Então, exige mais do que uma habilidade técnica absurda, um detalhismo fora do comum, mas você também tem que olhar para dentro da pessoa, né? E entender se você vai conseguir vencer. Eu costumo dizer, tem paciente que, infelizmente, nesse momento, é invencível. Exato. Estou começando a entender isso daí pela visão boa. Como eu quero ajudar todo mundo... Pra mim, todo mundo é um desafio que eu falo, não, pô, eu quero te ajudar. Tem paciente lá que passou por 12, 13, 15 cirurgiões, os caras falam, meu, não vai dar pra te operar, xingam, ofendem, daí elas chegam lá, como eu sou um pouco mais caloroso, elas choram, elas ficam mal. Você acha que eu não quero ajudar uma pessoa que chora na minha frente? Eu falo pra minha mulher, eu falo, o dia que você estiver brigando comigo, querendo a coisa mais irrisória do planeta, se você chorar, é capaz de eu tentar fazer tudo pra te dar. Eu não consigo ver ninguém chorar, nenhum ser humano. O choro me comove muito. Pô, eu vejo uma mulher chorando, cara, vamos lá, vou te operar, eu quero te ajudar. Mas talvez, com a maldade do mundo hoje, fosse essas pessoas que eu tinha que falar, não, essa que eu não vou operar, porque você vai saber do que isso vai se desvencilhar e eu posso estar entrando num buraco negro, né? E fazendo uma linkagem disso com o aspecto de empreender, né? Eu acredito muito no empreender enquanto comportamento, né? Porque empreender não é abrir uma empresa. Empreender não tem nada a ver com CNPJ. Isso é o mínimo. As pessoas, algumas partem dessa premissa que empreender é um troço reto, certo, né? Matemático. Quando na verdade não é. Empreender é um jeito de fazer. É um modelo de viver, né, de atuar, você estar atento às oportunidades, é você aproveitar cada conversa, é a gente sair desse podcast como um empreendedor melhor, porque a gente tá prestando atenção no que o outro tá falando. Somando, né? A gente é humilde intelectualmente, a gente é generoso intelectualmente, a gente quer passar pro outro, a gente quer melhorar a vida do outro. E tudo isso junto proporciona dinheiro. Sem que a gente coloque o dinheiro como a coisa mais importante do negócio. E às vezes as pessoas olham, deve acontecer com você com certeza, sem você nunca ter me falado. Às vezes as pessoas olham e pensam que tudo isso que a gente tá fazendo é um grande plano maquiavélico em torno do cifrão, do dólar. Tem que o cérebro do dinheiro, né? Quando na verdade, cara, lógico que isso é importante porque na verdade é a recompensa por toda a energia que a gente coloca. Sim. Dinheiro é papel. A gente vive num mundo capitalista, né? Exatamente. Eu preciso do dinheiro. O dinheiro, na verdade, ele nada mais é do que uma recompensa por toda a força que a gente coloca. A gente tem que ser recompensado para fazer sentido a gente viver, né? Porque é o dinheiro que proporciona você conseguir proporcionar as coisas, inclusive para as pessoas que você ama, né? Sim. Eu acho que parte muito disso. Mas é justamente você não colocar isso como uma coisa completamente prioritária, de maneira cega e míope, que faz a gente alcançar isso com mais facilidade, né? Aliás, quem mais enxerga isso de uma maneira míope e cega é o que chega mais fácil lá, né? Exatamente. E com esse murro no estômago, a gente já começou muito bem. Cara, tomara que vocês tenham pego o papel e a caneta de vocês, porque eu peço isso nesse momento, mas a gente já veio com muito conteúdo logo de cara e eu acho que é por isso que a gente conflui muitas ideias e todos os nossos papos se estendem muito. Para começar o programa hoje, a gente passou 35 minutos só dialogando ideias rápidas ali, fervorosas, mas nada sobre a pauta, porque aqui é tudo sem pauta, é na verdade, na coragem mesmo.
Mas eu quero trazer, com uma característica do programa que eu faço com todos os convidados, eu queria trazer para a galera aquele Gui da infância, porque hoje ver o engomadinho, bonitão, tal, advogado, é simples, é fácil, é legal, mas ver o cara que deve ter se arrebentado na faculdade, o cara que passou dificuldade e tudo mais, ninguém viu. E todo mundo, mesmo quem viu hoje, esquece. Aquele teu amigo que estava lá do teu lado, hoje fala assim, tá snob, hoje ele não... Não, querido, pelo contrário, só que como você falou, eu tenho 50 processos, eu tenho 50 cirurgias, não dá para eu voltar lá e falar, oi, tudo. Ou você vai estar somando do meu lado, na mesma frequência, e até você vai ser ocupado, ou, infelizmente, quando eu conseguir, eu juro que eu vou te dar um tempo, mas não vai ser tão grande assim esse meu tempo. Né? O meu tempo se tornou mais caro. Conta pra gente um pouquinho desse Gui. Cara, para introduzir esse resgate, né, dessa memória minha, uma coisa que eu sempre digo que a gente é uma média de tudo que a gente viveu, né? Das pessoas que a gente convive, dos livros que a gente lê, das séries que a gente vê, dos tropeços que a gente teve. E se eu tive uma coisa importante na minha vida que, pô, é um tempero, assim, fundamental para tudo que eu conquistei, foi a minha construção familiar, né? Uma construção familiar de muito amor, de muito cuidado. Que ela poderia ter me tornado um cara mais procrastinador, ela poderia ter me tornado um cara mais mimado no conceito, mas ela me tornou um cara que se importa muito com as outras pessoas. Acima de qualquer coisa, um cara que se importa. Eu fico arrasado quando eu escuto de um cliente, ou de um amigo, ou de alguma pessoa que eu não fiz bem pra ela, ou que ela esperava alguma coisa a mais de mim, justamente porque eu fui construído, eu fui educado familiarmente nessa coisa de que você tem que tratar as pessoas bem. Você tem que amor humanizado, né? Totalmente. Não é um amor introduzido. E não é aquele humanismo romântico que as pessoas estão vendo. Não é. É que você tem que se importar com o outro. Simplesmente isso. A outra pessoa é importante. Não é uma luta você com você mesmo e viva o mundo sozinho e tenha sucesso independente de qualquer coisa. Pelo contrário. E nisso ainda surgiu um ponto mais potencializador, que não sei se eu te contei isso, mas eu tenho um irmão com síndrome de Down. E ele tem... Minha mãe e meu pai tiveram ele depois que eu tinha 11 anos, então tem uma diferença grande de idade pra mim, tardio. E esse é um dos motivos, inclusive, que fomentam, né, as mulheres mais velhas a ter esse tipo de atipicidade. E ele me ensinou muita coisa, porque eles são eternas crianças, assim, né? Eles vivem na infância. E eles têm uma característica que é a amabilidade, né? Ele, por exemplo, ele acorda, ele dorme 5 da manhã vendo os álbuns de futebol dele todos os dias, ele conhece todos os jogadores do mundo inteiro. São inteligentíssimos. Memória fotográfica alucinante. E todos os dias, quando ele acorda, meio-dia, ele me liga. Todos os dias, ainda que a gente não tenha qualquer tipo de assunto. Que fofo. Então, isso é uma coisa que ensina muito pra gente, né? E você teve isso jovem, né? Muito. Então, quando as pessoas se preocupam comigo, quando as pessoas entram em contato comigo, até as pessoas, às vezes, quando eu respondo no Instagram, elas falam, cara, não acredito que tu tá me respondendo. Na minha cabeça, é óbvio, né? Eu não sou mal educado, pô. Como é que eu não ia estar te respondendo? Eu mando para minhas pacientes, como eu não iria estar te respondendo se isso aqui é meu? Se eu me presto a estar aqui, o mínimo que eu tenho para te fazer é te responder com o maior amor e atenção do mundo. Você viaja o Brasil inteiro, você dá curso em não sei quantas programas. E daí, né? Você me mandou uma pergunta, o mínimo que eu tenho que fazer é te responder. Eu seria absolutamente desagradável se eu não existe. Um ser humano... Então, é o que eu tava te falando. Eu acho que isso ajuda muito. E eu vim eu tenho pai e mãe advogados. Minha mãe abdicou da profissão. Ela era uma advogada... É ainda, né? Uma advogada brilhante, mas abdicou pra exercer os cuidados desse meu irmão especial. Meu pai... mulher, hein? Não, ela tá louco. Só de falar dela eu me arrepio aqui, porque realmente ela construiu muito da minha preocupação com o próximo, assim. E essa coisa de que a vida ela não precisa necessariamente ser um ciclo de sucesso empreendedor. E quando eu falo de empreendedorismo comportamental, ela é uma empreendedora. Porra! A gente tem que se desgarrar eu queria saber pouco. o nome dela pra gente mandar um beijo. Cristine. Cristine, um beijo gigante. Eu me arrepiei também, porque direito não é fácil. Você se destacar no direito também não é fácil. E você ter a humanidade, a humildade, o caráter de abandonar e largar a mão, abrir mão de tudo isso para cuidar de um outro ser humano pelo amor, é fantástico, né? De se arrepiar realmente. Parabéns. É uma loucura. E às vezes eu ouço, e lógico, eu não retruco, eu não brigo, não discuto, mas às vezes eu ouço essa coisa de que... e agora, faz um ano,
depois desse tempo todo, depois dele ter feito 20 anos, depois dele ter sido educado, se formou no terceirão regular, né, o que é muito raro, no COC, inclusive, Sim. que é Uma escola, uma escola fortíssima e tal. Ótimo. Ela abriu um salão de beleza. Ela com uma... Se reinventou de se novo. reinventou e agora está empreendendo. Olha que interessante. E o salão já é no início é um sucesso. Por quê? Porque ela tem as mesmas características. Eu aprendi com ela, né? Então, mesmo sem entender absolutamente nada de técnica, de gestão, e isso é interessante, né? Com a verdade, né? Porque às vezes a gente vê gente que estuda gestão, que faz planejamento estratégico, que faz aquela coisa, mas que não tem paixão, cara, não se importa pelas pessoas. E aí se pergunta por que não deu certo. Vai culpar o consultor empresarial ainda. A gente falou antes, né? Porque ela tá voltada, talvez, pro cifrão. Exatamente. E ela não consegue encarar aquilo com verdade e automaticamente ela não consegue desempenhar bem o papel. Que eu acho que o que muda, talvez ela pudesse abrir uma loja de coxinha. Se ela estivesse fazendo aquilo com a mesma verdade, ia dar boa, assim como tá dando com o salão. E eu vejo muito disso, e fica o insight para quem está nos assistindo, que é, se o Gui fosse pintor, eu brinco com todo mundo que passa comigo, se eu fosse vendedor de prego, eu ia dar certo. Mas eu tinha que estar fazendo aquilo, vendendo prego com amor, com vontade de vender, assim como você teria que ser pintor com vontade de ser pintor. Se você fizer isso, é independente a área que você escolha atuar. Você vai dar certo. E é aquela coisa, as pessoas falam isso pra mim, eu não tenho dúvida que falam pra você também, que é, puta, baita nicho que você escolheu, hein? Ou elas imaginam que o teu sucesso, ele tá no teu diploma, né? É porque você é médico, é porque você teve esse acesso. Quando, na verdade, não é. Definitivamente não é, né? E só a gente sabe que não é. É toda uma luta, uma construção de posicionamento, coragem. Entendimento. E teve um ponto de inflexão nessa minha trajetória, para fazer uma linkagem da minha infância com isso, que foi... o meu pai, ele tem um escritório há 30 anos aqui, é um cara consolidado. Ele é de que área? Ele é da área trabalhista, empresarial, ele é de uma área completamente mais corporativa, assim. Pra você ver como tem que ter o entendimento, né? Porque a maior Total. tendência seria você ir pra esse lado. Sem dúvida. E aí tá o ponto de inflexão. E eu já tinha essa relação com a área da saúde desde o início. E eu comecei nesse escritório como estagiário, trabalhando com ele, office boy, né? Eu fui galgando posições, estagiei em milhões de lugares, desde os 16 anos trabalhando. Melhor início, né? Melhor início. E eu sempre quis isso, ele sempre me colocou isso, até como uma obrigação, e fez muito bem. E desde esse início eu já percebia que, apesar dele ser o meu maior ídolo, apesar de eu ter aprendido os principais valores da minha vida com ele, como coragem, ética, aquele cara que batia na mesa, aquele cara que resolvia o problema, que assumia a responsabilidade das coisas, existia as gerações são distintas, né? Então, houve um conflito intergeracional. Normal. Absolutamente comum. E eu digo pra todo mundo, não é que ele tá errado e eu tô certo, e nem que eu tô errado e ele tá certo. Simplesmente são modos distintos de ver o mundo, né? E aí, E o bom é que são dois advogados trazendo argumentações. Nossa, então foram conversas familiares. Foi bem desgastante, assim, e tensionado pra mim, né? Porque o meu pai é um advogado hoje de sucesso, então qual Só que seria... te tornava melhor, né? Porque você tinha que ser bom pra cacete pra argumentar com um advogado bom pra cacete. Sem dúvida. Não, sempre. Eu sempre brincava que os almoços, as jantas sempre foram de aprendizado, né? Isso tem o tio promotor, então a família é toda jurídica, né? E o ponto de inflexão foi que, tendo o conforto na minha frente, que era seguir a trajetória, eu simplesmente, em dado momento, falei, tô saindo. Eu já era sócio desse escritório e falei, vou montar o meu. Né? Aí eu, enfim, tinha um dinheiro guardado desses anos que eu trabalhei nesse escritório. Fiz parceria e permuta com um monte de gente pra conseguir montar o meu, porque eu dizia que eu não podia sair do escritório bonito que ele tinha pra ir pra um muito feio. Porque a percepção de mercado ia ser uma percepção do tipo, puta... Deu ruim, teve um descenso. Então eu fiz parceria com loja de arquitetura, com loja de cadeira, fiz contrato pra todo mundo e montei o meu primeiro escritório. Super bonitinho. Eu tive um insight muito top. Você conseguiu... Pega essa visão que ele teve. Ele conseguiu pegar o conforto que ele tinha, só que para ele crescer mais, ele trazer 100% um desconforto. Porque aqui... eu tive todos os outros convidados diferentes do Gui. O Gui, pelo que eu entendi, teve uma formação tradicional, com uma família super acolhedora e unida. Não teve pai separado, não teve briga, não teve guerra, não teve dificuldade. Não, eram advogados, eram sólidos, tinham uma boa estabilidade. Podiam não ser bilionários ou milionários, mas tinham uma estabilidade financeira, tinham uma quantidade, uma qualidade de vida.
Então teve uma formação tradicional, digamos assim, pai e mãe dentro de casa. Nunca passei fome, nunca passou educação bem feita. Uma boa educação, uma boa escola, se formou, tinha um acesso, estudou, entrou na faculdade, conseguiu um conforto, cresceu de degrau em degrau, trabalhou, lógico, honestidade, canalizado, chegou num nível, putz, isso aqui ficou confortável demais, obrigado, isso não é para mim, então. Se ficou confortável, até logo, e buscou o desconforto. Isso é muito bom, porque também vai ter essa galera que tem tudo ali, tudo fácil. Eu brinco que é o herdeiro. O que você faz? Para profissão herdeiro. Porra, você conseguiu ser tão inútil a você olhar para o que alguém se ferrou para conquistar, porque geralmente quem conquista é quem batalha, e pensar, não, eu vou ser um nada a ponto de viver só usufruindo do que alguém conquistou. Tipo, você não vai querer conquistar nada. Eu sempre digo que o maior risco é você estar fazendo alguma coisa que não tenha risco nenhum. Acho que não existe nada tão perigoso quanto você tá na zona de conforto, né? Se tá tranquilo, se o mar é calmo, né? O teu nível de aprendizagem é muito ruim, né? Ele é muito baixo. E aí você vira... E daí, o que te despertou a saúde? Como você se sentiu apaixonado pela saúde? Primeiro que eu tive uma fatalidade nesse interregno aí, que foi um dos meus tios, que é o meu tio Marcelo, ele era cardiologista, né? E ele, inclusive, a esposa dele, a ex-esposa dele, é a sócia da minha mãe no salão. Né? Que top. E ele era um dos meus grandes amigos da minha família, o cara mais amoroso da família, e ele tinha 34, 35 anos na época, ele já era chefe da cardiologia do Vita. E um dia ele estava em casa com a esposa dele, a esposa grávida, essa que tá lá, do Matheus, meu primo, um abraço, Matheus. E ele convulsionou no quarto, segurando o cachorro, começou a convulsionar sem motivo, nunca tinha tido uma dor de cabeça. Ele tinha, enfim, foi descoberto um câncer do tamanho de um limão na cabeça dele, maligno, violento. E, enfim, em seis meses ele veio a faltar, assim. E foi um baque muito grande, e eu já era admirador dele, ele já tinha me dado o estetoscópio dele, eu tenho comigo até hoje, né, a maletinha dele, eu sei a senha até hoje, que era do aniversário dele. Então, eu sempre tive essa relação, a minha linkagem com ele, e principalmente depois dessa fatalidade, foi muito grande. E eu vivi muito esse momento da doença dele. Foi a primeira vez que eu vi um médico chorar na minha vida. Tem um cara chamado Ramina, se ele estiver vendo, um abraço pra ele. Dr. Ramina. Das maiores sumidades que tem no Brasil. E esse cara, esse Dr. Ramina, cara, você teve convívio com ele, logicamente, por ele falar. É um cara de um coração, assim, eu conheço também o Dr. Ramina, um coração fantástico. Ele é um neurologista, ele é presidente do INC Curitiba, né, uma referência mundial em neurologia. E ele que cuidou? E aí ele cuidou, e a cena que eu ia te contar é que o Ramina foi a primeira pessoa que viu o exame, porque ele era amicíssimo do meu tio. Eles eram amigos, trabalhavam no mesmo hospital, um chefe da cardiologia e o Ramina chefe da neurologia na época. E eu vi uma cena, e o Ramina, de origem asiática ainda, né? A hora que ele pegou o exame, caiu uma lágrima do olho dele. E eu nunca tinha visto um médico abdicar da postura profissional na minha vida, cara. E ele fez isso na hora. A hora que eu vi, aí caiu a família inteira no choro. Sim. Naturalmente foi a cena mais impactante que eu vivi até hoje. E eu já vivi várias, assim. E aquilo ali me marcou e não é que mudou minha vida, mas colocou uma digital na minha história, aquilo ali. E eu digo que acredito que foi o pontapé. E depois disso, o destino foi me colocando, e não é destino, na verdade. Você acreditou no humano de jaleco, então. Exatamente, acreditei no humano de jaleco. E a partir dali, eu acho que eu comecei a me auto-induzir a ter relacionamento e criar conexões com essas pessoas. E eu passei a pensar como é que eu poderia ajudar essas pessoas. E além disso, eu vi uma oportunidade de mercado, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista que não tinham muitos profissionais... Fragilidade. Não tinham muitos profissionais que estavam se especializando em como proteger os prestadores de serviço e clínicas. Sempre se falou de erro médico. Direito médico sempre foi muito o erro médico, essa coisa, como é que a gente ganha dinheiro, como é que a gente processa, né? E não o contrário. Vamos pressionar o médico. Porque é muito mais fácil, de fato. Tecnicamente é muito mais fácil, né? Vocês têm obrigações, um código de ética gigantesco, né? Uma norma do consumidor gigantesca. Então, é muito fácil você achar uma brecha para processar um médico. Aí eu falei, não, eu quero justamente o contrário. Né? Tem hospitais com estruturas horríveis,
tem pacientes com condutas horríveis, tem procedimentos com características extraordinárias, surpreendentes, que o médico não tem como ver, não tem como prever, e eu quero ser o cara que vai ser o intermediador dessa galera. E aí eu comecei a me relacionar com essas pessoas, e você conhece um pouco do meu início, e a partir dali eu fui desenvolvendo essa relação bastante com base em tudo que eu tinha vivido, assim. O que eu parei de prestar muita atenção no todo o resto e fiquei... É que você realmente enxerga o que mais... E me dói muito, como a gente falou no começo, eu sou muito humano. E as pessoas não enxergam o médico como um humano. Enxergam 100% como um robô que não pode errar, não pode ir no banheiro, não pode ficar mal, não pode ter família, não precisa almoçar, não precisa dormir, não precisa comer e tem que acertar 100%. Muito obrigado, até logo, senão eu te processo. Quem cuida de quem cuida, né? E aí a gente fica desamparado, tipo, peraí, eu tenho vida, eu sou um humano, eu posso ter falhas, lógico, não quero nem imagino, Deus me livre e guarde, meter uma falha ruim, mas pode, infelizmente, até máquina falha. Eu sou um humano, eu tenho sentimentos, eu tenho dor, não é porque aconteceu qualquer coisa, você pode me xingar, você pode me denigrir, você pode xingar minha família, minha mãe, minha tia, minha avó. E não tinha ninguém para defender essa galera. Pelo contrário, era quando surgiu o direito médico, e eu estava nessa transição de sair da faculdade e o direito médico está crescendo, tinha os meus professores de São Paulo, eu fiz faculdade em São Paulo, falavam, galera, tomem cuidado, vocês estão se formando agora, isso está muito em alta, isso está um mercado aquecido. Na porta dos hospitais de São Paulo, eu juro pela minha vida, tinha placa, assim, desses hospitais do SUS. Você não foi bem atendido? Me procure. Você sentiu alguma dificuldade em conversar com um médico? Me procure. E os professores passavam isso, porque eles deviam estar no momento, tipo, o que está acontecendo? Aonde que o mundo virou isso que eu quero parar e descer? Que eles passavam isso com tanta verdade que, cara, eu me formei com muito, muito medo. Tanto que uma das passagens que eu tenho, eu estava dando plantão aqui, numa cidade vizinha aqui da frente, onde eu moro, e 2 pacientes vieram a ter uma parada cardíaca, uma de 20 anos e uma de 60 e poucos. Uma tinha, eu nunca contei isso para ninguém publicamente, uma tinha 60 e poucos e já estava 40 minutos parada por hiperglicemia, foi encontrada dentro de casa em parada, e a outra chegou, uma usuária de cocaína com 20 anos, chegou pela polícia militar, no carro da polícia militar, porque a ambulância, não chegou e tal. As 2 paradas, eu reverti as 2, liguei pro SAMU, o SAMU falou, tem uma ambulância, escolhe aí qual que você vai levar. Eu tinha isso tanto em mente, de medo na minha cabeça, de, meu Deus, vou tomar um processo, acabei de me formar, que eu comecei a discutir com o cara do telefone. Você tá louco? Você tá querendo que eu escolha se uma vai morrer, uma vai ficar? Você é doente? Me mande 2. Tipo, de tão ficcionado que eu tava com o negócio de, cara, não pode dar merda com nenhum paciente teu, porque você vai tomar um processo, acabou tua vida e tal. E aí, de tanto que os professores passavam isso na época. Então, ver que existe humano, buscando humano do outro lado para ajudar, é fantástico isso, porque... Daí vem, né, aquela pessoa que fala, nossa, você escolheu um nicho. Meu amigo, não escolhi um nicho. Olha a coisa fantástica que eu estou fazendo. Eu estou buscando ajudar os humanos que estão sendo massacrados sem culpa nenhuma. É óbvio que eu vou ter sucesso, é óbvio que eu vou ter, como você tem, um escritório que transborda pessoas e todo mundo quer estar lá tanto para trabalhar quanto para ser servido, né? Porque a verdade com que você demonstra é fantástica. E quem conhece o Dr. Ramina... sabe o quanto deve ter sido impactante, porque ele é um dos médicos mais íntegros que eu conheço na minha vida, assim, aquele cara que se tiver tendo um tsunami e ele tiver na cara do tsunami, ele vai olhar, segurar a respiração e tentar encarar o tsunami. Só quem conhece para entender o que é ver uma lágrima caindo no olho desse cara, porque ele tem aquela postura cientificista, porque ele é um monstro, tecnicamente. Reconhecido no Brasil inteiro. No mundo inteiro. No mundo, ele é completamente fora. Se você tem um problema neurológico, uma das pessoas que vai perguntar no Brasil é ele. Ou que alguém vai ler um livro dele. E ver aquele cara paralisado, nitidamente tocado, foi uma coisa assim, que é como se ele tivesse ficado nu na minha frente, da roupagem de médico, e ter dito, cara, eu queria estar falando uma coisa diferente pra vocês do que eu tô vendo aqui. Sim. E ele parou, ele ficou, eu lembro dessa cena como se fosse, ele ficou uns 20 segundos em silêncio, ele falou, e o meu tio, Marcelo, escutando, entendendo,
Ele falou, a situação é pior do que eu imaginei. E aí ele e o meu tio se abraçaram. Sim. E aí, porra, foi uma loucura. E a partir daí, a gente já tinha toda essa construção familiar de carinho, de parceria. E a gente tem até hoje. O meu pai tá no meu escritório todos os dias, né? Isso não muda absolutamente nada, né? Eu passo clientes para ele passa clientes para mim. Seu pai. Não, e além disso, meu parceiro de trabalho. Eu quando tem eventualmente audiências que eu acredito que ele pode se encaixar pelo vigor, pela hombridade dele, eu chamo ele junto para bater na mesa comigo. E a gente continua tendo essa... Que legal. A gente continua tendo essa relação. Ele faz coisas melhor do que eu faço coisas melhor do que ele. E a gente se reconhece como parceiros, né? Inclusive tem um aspecto disso que você falou da humanidade que é aquela frase da honestidade, né? Se o malandro soubesse como ser honesto é bom, ele seria honesto só por malandragem. Pô, anota. Essa ficou fantástica. Essa é demais porque... É um advogado mesmo para trazer uma frase tão conceitual como essa. Porque as pessoas, às vezes, elas observam a pessoa, essa lógica de tu cumprir com a tua palavra, de tu fazer o que tu fala, de tu não criar expectativa que tu não aguenta, como uma coisa do tipo, não, ele tá fazendo isso pra enganar, ou ele tá fazendo isso pra parecer bacana. Não é, porra. É porque isso, além de ser interessante, além de te tornar um ser humano bom, dá dinheiro, inclusive. Se é isso que você tá buscando, eu digo pros meus clientes, eu digo nas palestras que eu dou, eu digo nas aulas na pós-graduação que eu dou, gente, eu não tô dizendo pra você ser honesto só porque eu acredito que ser franco com o paciente é interessante e respeita a lei, mas é porque ser honesto dá dinheiro. Aí eu dou o exemplo. Vocês gostam de alguma loja que a atendente da loja diz pra vocês que toda a roupa fica boa? Não. A gente não gosta de gente que quer enganar. Você vai no restaurante de frutos do mar. Você tá se sentindo mal e a pessoa tá falando, nossa, ficou lindo. Tá incrível, você é um balão, né? Inchado, porra. Todo inflamado e tudo fica feio. Aí você vai no restaurante de frutos do mar, pergunta pro garçom, poxa, fia, que peixinho que tá gostoso hoje? Ele fala, todos? Você fala, porra, todos não, né, filho? Eu sei que o congro tá mais grossinho, que o linguado tá melhor. E você não teria problema nenhum se a pessoa tivesse sido franca contigo. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu quero vir aqui quando o outro também estiver bom, quando o outro também estiver bom, você fica feliz. Você sente honestidade do outro lado. Cara, eu vou te falar uma... Eu fiquei imaginando eu todo gordinho assim. E a pessoa, nossa, ficou ótimo essa roupa. Não, querida, não cara, não ficou. E aí, qual que é a perspectiva que isso passa pra você? Que a pessoa só quer ganhar dinheiro. Pronto. Você quebrou completamente a relação de confiança. Inclusive, teve uma dica que um cliente meu me deu que eu achei ela simples e fantástica, que eu vou falar pra você, que ele falou o seguinte, sabe qual que é a primeira coisa que eu faço com o meu paciente na consulta? Eu olho pra ele trabalha com estética facial, eu olho pra ele e digo assim, cara, pelo que eu tô analisando, planejamento facial que eu tô fazendo de você, pela tua pálpebra, com a tua pele um pouco, falta viscosidade e tal, você precisa fazer um bioestimulador. Só que eu não faço. Então eu vou te indicar uma pessoa maravilhosa que eu conheço pra fazer. E por que ele faz isso? Ele diz, quando eu olho pra pessoa e digo o que ela precisa fazer, que eu não faço, eu quebro completamente a objeção que ela tá comigo só porque eu quero ganhar dinheiro. E você começa a consulta com o paciente de outra maneira. Aí quando você fala que ele precisa fazer uma coisa com você de fato, ele entende. Ele vai entender, ele vai acreditar, ele vai compreender. Porque a primeira coisa que você fez foi dizer o seguinte, olha, eu tô aqui pra que a gente atinja os teus objetivos e não pra mim ganhar dinheiro. Sabe quem me deu essa aula vivo, assim, dia a dia? Minha própria mulher. Como ela é um pouco mais velha, beijo, amor, venha. Mas ela se formou um pouco antes, porque ela não fez medicina, ela fez biomedicina. E ela começou a trabalhar. E eu ia acompanhar ela, e lógico, a gente tá saindo da faculdade, a gente quer, porra, precisamos, passei dificuldade, agora vai ser minha hora, tô com meu canudo, vamos trabalhar. E ela foi pra essa área da estética. E a filha da mãe chegava a paciente, ela achava que a paciente estava boa. Querida, isso aí tá bom, esse tanto tá ótimo, vamos por meia seringa. Com uma seringa ela fazia um rosto. E aí você vê nego vendendo 30, 40 seringas, ela com uma fazia. Eu falava, meu, mas você tem que pôr mais seringas, às vezes até porque eu achava que não tava bom. Ela falava, não. Você quer ver que ela vai voltar mais 10 vezes? Porque ela entendeu que pra mim aquilo tá bom. Aí se pra ela ainda não tá bom, ela volta. Aí eu vou por mais um pouquinho e mostrando que pra mim já tava bom. Mas é a minha verdade. Eu acho que já tá bom com aquilo, não precisa de mais. Mas
Eventualmente elas voltam, você vai ver que elas voltam. Quando eu vi as mulheres voltando, boca principalmente, ai, quero mais boca. Eu falava, não é que elas voltam? Daí eu comecei a ver, eu ainda estava na minha formação cirúrgica, né? Não mais médica, mas cirúrgica. Eu comecei a ver e falei, cara, é verdade. Se você é verdadeiro, putz, vai embora. Aí eu comecei a criar, lógico que, como você falou, a gente é a média de tudo que a gente aprende. Eu fui começando a criar as minhas características de o quê? Querida, eu sou polido. Posso falar, você é uma gorda que não vai conseguir... Com essa lata não vamos chegar a lugar nenhum. Não, mas eu posso falar, olha, talvez só uma lipo não vai te ajudar tanto. Pelo meu conhecimento técnico, vale a gente tirar um pouco mais de pele. Olha, nessa mama não adianta fazer uma troca da prótese, eu tenho que tirar a pele, senão pode acontecer isso. Vai também da pessoa acreditar ou não, mas eu tenho que explicar o que para mim, ao meu ver, é mais condizente com verdade. Né? E às vezes também tem o outro lado, a parte do outro lado, entender isso como verdade ou não. Porque é o que você falou, como hoje a maldade está aí e a grande maioria das pessoas acha que você só está olhando para aquilo por dinheiro, não é assim. Tanto que no meu consultório eu falo, galera, eu tenho programa de podcast, eu tenho aplicativo, eu tenho instrumental cirúrgico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho empresa de camarão. Não é daqui que eu sobrevivo. Isso aqui eu faço porque eu amo. Isso aqui eu faço porque eu trilhei a minha vida me imaginando aqui onde eu estou hoje. Mas se fosse simplesmente por dinheiro, eu estava na minha casa deitado e o dinheiro estava pingando na minha conta. E eu vou dizer uma coisa, quando eu digo isso que autenticidade, que franqueza dá dinheiro, é porque eu vejo os meus clientes que mais ganham dinheiro, e que menos tem problema. Olha o combo, é o combo dos sonhos, cara. Menos problema, mais resultado, mais dinheiro, mais fãs. É o combo dos sonhos. Por um negócio simples. Por um negócio simples. São os autênticos. E a gente brinca, né? Dizer não, às vezes, é um ato de amor, né? Porque às vezes a pessoa tá indo lá, imaginando que ela vai ter um resultado completamente sobre-humano e você vai fazer um baita de um trabalho e ela vai ficar insatisfeita. É. Mesmo você, tecnicamente, tendo sido impecável. Você fica frustrado, a paciente fica frustrada, ela provavelmente vai falar mal de você pra um calhanel de gente, né? Então valeu aquele valor que você investiu? Puta, mas é 15 mil, mas é 10 mil, mas é 5 mil. Sim, quanto que vale a tua reputação? Quantos anos você demorou pra construir isso aí? A tua paz. Quanto vale? Né? Fora o dia de trabalho que você perde tendo que ir numa audiência, se ela eventualmente acontecer, né? O teu equilíbrio mental e emocional pra você atender todos os outros pacientes daquela semana. Pra explicar. Diante desse estresse. Então, quando as pessoas me perguntam, mas por que eu devia te contratar? Eu falo assim, olha, primeiro porque você não vai tirar nota 10 todos os dias. Você não tá bem todos os dias. Você não vai fazer cirurgia bem todos os dias. Eu não tô dizendo que você vai errar. Eu tô dizendo que você não vai fazer o teu melhor trabalho todos os dias porque você é humana. Né? É normal. Então, em algum momento da tua vida, um paciente complicado vai te pegar num dia que você não tá muito bem e provavelmente a consequência disso vai ser uma insatisfação. Não que vai ser um erro técnico, mas uma insatisfação. E você vai precisar de um suporte. Não é um contrato, cara. Não é um termo. Isso é instrumento. Ninguém se importa o tipo de termo que você faz. A pessoa tem que ter uma assistência. A pessoa quer que ela possa ligar. A pessoa que ela possa conversar, né? Seja um consultor, seja um consultor jurídico, seja um parceiro, seja um mentor. Né? Tem os teus mestres, tem os teus pontos de socorro. Então, eu acredito, se eu posso acreditar parte da minha prosperidade, eu acredito que é porque eu me coloco com prazer nessa posição de ser o ponto de socorro. Pra mim não tem horário, não tem coisa, porque se eu sei que a pessoa tá me ligando é porque ela precisa, cara. Não é porque ela quer pedir uma cláusula no contrato. É a merda do contrato, cara. Sabe? É o que eu falo para as minhas pacientes e quem é minha paciente sabe que, cara, você me liga de madrugada. Eu já larguei... Uma vez eu larguei a Nathalie indo para jantar. A gente estava indo jantar em Curitiba. Uma paciente me ligou. A Nathalie brinca para ser. A mulher era uma loira, do olho verde, maravilhosa. Era 00:30, ligando pro André, falando... Vem aqui em casa. É óbvio que eu fiquei desconfiada. Pô, a Nathalie pegou o telefone da minha mão e falou, posso saber o porquê que você tá indo, que o meu marido vai na sua casa? A paciente falou, ele não é o auxiliar do Dr. Romão? Eu fazia residência, trabalhava com o Dr. Romão como auxiliar.
o doutor Romão passou o número dele pra se tivesse alguma coisa. A minha mama tá vazando. Aí a mulher ligou pra eu ir. Cara, ela tinha feito uma bolhazinha de seroma. Estourou a bolhazinha de seroma e vazou. Lógico, a paciente não entende, se assustou, ligou pra quem foi instruída. Mas na cabeça da Nathalie, 00:30, num sábado, uma loura do olho verde. Tem uma história boa dessa, a gente dá um curso. Ela foi comigo. Ela foi junto? Foi, entrou na casa da paciente, não ficou no carro, entrou na casa da paciente, daí viu, daí toda de vestido pra sair, a gente tava indo jantar pra comemorar 1 ano e meio de namoro. Nossa. Aí eu expliquei e falei, essa é minha esposa, a gente tava saindo jantar, a mulher super constrangida, tipo, meu Deus, estraguei a janta. Eu falei, você não estragou nada. E você só tem o meu número aí porque eu me coloquei nessa posição. E é o que eu falo pra todas as minhas pacientes. Todo mundo tem que ter o meu número porque eu me coloquei, eu escolhi ser cirurgião e ser dessa forma. Não é porque a lei fala, né? Então, se eu tô aqui, se você tiver dúvidas, porque eu posso te ajudar a coisas homéricas. Uma paciente, eu estava numa reunião com o Linhares, a paciente ligou, falou, doutor, eu tô com um pouco de dor na costela. Qualquer ser humano, pô, deve ter sido a cirurgia e tal. Lógico, operou a mama, operou a barriga, fez lipo, tudo. E eu falar, beleza. Eu falei, você tá com dor? Tô, vem aqui. Porque quem liga de dor pode ter a manhosa ou pode ter que seja alguma coisa. Mas vale mais você dar um pouquinho de atenção, ver. Falei, vem até o consultório. A mulher foi no consultório, olhou pra mim. Onde dá aqui? Vamos escutar. Eu escutei, a escuta bolida, a mulher tá fazendo um TEP. Fazia 15 minutos que ela começou a fazer um TEP. Veio pro hospital, chegou no hospital, o cardiologista me ligou. Parabéns, cara. Que atitude. Você diagnosticou o TEP com meia hora. Se ela passasse 2, 3 horas, ia só agravar. Ela não tem nada. Anticoagulante, dose plena. Vai ficar um dia aqui no hospital só pra gente monitorar. Vai de alta. Tchau. Acabou. A esmagadora maioria das coisas o diagnóstico resolveria, né? Não tem nem... Se você vacila, se você é aquele cara que depois ou não tem acesso a você e tal, a mulher podia ter um TEP gravíssimo que poderia piorar, arrebentado com a mulher, podia ter sofrido ou, Deus me livre guarde, vindo a óbito, alguma coisa. E aí? Daí como você acha que eu conseguiria trabalhar? Não, tá louco? E é interessante essa coisa de quando a gente fala que a gente faz o que a gente gosta, parece que a gente tá falando uma frase clichê pra encantar, né? Uhum. E eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu nunca falei publicamente, que eu trabalho bastante com profissionais que trabalham com harmonização facial e tal. E agora tá uma onda de querer fazer procedimentos que tenham uma durabilidade maior. Uhum. Quando, na verdade, esse não é o nascedouro da harmonização facial. A vantagem, inclusive, que esse segmento tem é você fazer procedimentos para a vida inteira. É uma vantagem, inclusive, em relação à própria cirurgia plástica. Você tem o cliente para a vida inteira. É uma maravilhosa vantagem. Sim. Você faz um procedimento de cirurgia plástica, uma prótese, uma mastopexia, você vai ver muito menos. É uma coisa que você vai fazer, em tese, a pessoa, especialmente o consumidor, enxerga aquilo que é uma vez na vida. Na harmonização, cara, você tem uma incrível vantagem que é você criar um casamento sempre. E agora tem um braço, né, um modismo, que é essa coisa de buscar os procedimentos definitivos. E sabe uma coisa que eu noto, fazendo uma linkagem com essa coisa de gostar do que você faz? Sabe o que eu percebo, André? Eu percebo que muitas pessoas fazem isso porque elas não têm uma boa relação com o trabalho. Uhum. Ela quer fazer isso. Você acredita no que eu tô dizendo? É porque elas não gostam do que elas fazem. Então, elas não gostam do contato com o paciente, cara. Essa que é a realidade. Sim. Porque elas querem fazer e mandar embora. Isso. É o definitivo do tipo, eu vou fazer, cara. É 1 ano pra ficar bom. Você não me ligue. Não me encha a minha paciência. Suma daqui. Só que não, a grande essência, a grande vantagem... Imagina, cara, se eu tivesse chance de ver o meu cliente de 1 em 1 mês, de 2 em 2 meses, eu ficava trilionário. É a grande sacada. E a pessoa não quer fazer isso. Que é a maior parte do trabalho dela. É verdade. Você tá fazendo esse trabalho por causa de quê? Eu falo isso, né? A grande maioria das pacientes que fazem lá e ficam por lá comigo, falam, mas sério? Você vai fazer tudo isso? Porque eu vejo minha paciente 1 ano, trocentas vezes. E se ela for no consultório todo dia do pós-operatório, eu vou ver ela todos os dias. Não me interessa. Meu Deus, mas é porque minha tia, não sei quem, operou com fulano de tal, ele viu ela uma vez. Eu achei que isso era normal. Falando, não, querida, não. Você vem aqui todo dia, eu te vejo todo dia, não me importo. E tá tudo bem. Você tá escolhendo pôr a sua vida na minha mão e eu vou falar pra você, não, hoje não é o teu dia de te ver. Muito obrigado, você veio até aqui, até logo, sai daqui.
Não, querido, tira a roupa aí, deixa eu te ver. Ó, tá tudo bem, põe a roupa de novo, pode ir embora. Pronto, não me matou. Não, eu escolhi fazer isso porque eu amo. Então, pô, realmente eu amo, não me custa. É igual fazer um procedimento e esticar um pedacinho. Ah, vou limpar lá, fazer alguma coisa. Pô, vou limpar mais um pedacinho. O que me custa? Já tô lá limpando, já tá lá. Mas vai estender um pouquinho de tempo do hospital. Pô, a cirurgia podia demorar. Então, se tem uma coisa que eu vou... que eu aprendi nessa minha tocada... Primeiro é esse aspecto. Dizer que a gente gosta do que a gente faz não quer dizer que a gente gosta de 100% do que a gente faz. Primeira coisa não é romantizar o negócio. Não é isso. Tem coisa chata em todas as profissões. Então, quando a gente ama o que a gente faz, não significa que a gente gosta de todas as etapas desse script. O tempo inteiro. O tempo todo, não é isso. A gente gosta da finalidade, da essência do negócio. Mas é falar pros meus filhos, pro meu filho, enfim, eu vou dizer pra ele, cara, seja proativo. Eu quero que você se esforce pra encontrar. Não é esperar o que você gosta cair no teu colo também, né, querido? Vendo Netflix, você tem que ir atrás. Só que eu vou gostar se você investir tempo procurando uma coisa que realmente te faz vibrar. Porque isso é importante, cara. Porque é muito provável que ou tu seja um frustrado, ou tu tenha um problema emocional, ou lá na frente, quando tu perceber que a tua vida não tem mais sentido nenhum, tua profissão, tu tenha que dar 200 passos atrás até tu encontrar o que tu deveria ter feito lá no começo. Por isso eu abraço e beijo muito meu pai de sangue. Eu tenho 2 pais. Meu pai biológico, eu abraço e beijo muito ele. Porque sabe quem é o meu maior desincentivador de ser médico? Era ele. Pai, eu vou ser médico, tá? Eu quero fazer medicina. Ele falava, será? Acho melhor você não fazer. Vai, pô, você gosta de música, vai ser DJ e tal. E eu voltava pensando, meu Deus, eu falo pra minha mãe que eu vou ser médico, falta, minha família do lado da minha mãe, falta arrancar roupa porque eu vou ser médico. Meu pai, meu próprio pai, não faz isso. Só que ele sempre falava, não me interessa se vai fazer medicina, se vai ser pintor. Ele usava bem o pintor, por isso que eu usei o pintor na hora que eu falei de você. Não interessa se você vai ser médico ou se você vai ser pintor. Se você fizer o que você ama, você vai ser o melhor pintor e você vai ter sucesso. Tenho dúvida. E eu vou te apoiar. Mas se eu estiver vendo o que você está fazendo, o que você ama. Se é medicina, eu vou te apoiar. Mas se eu ver que você ama. Se não for a medicina, tá tudo bem. Tem esse romantismo pelo médico, mas eu quero saber se você vai fazer o que você ama. Não faça nada porque alguém acha bonito. Então, hoje eu me encontro e sou 100% feliz com o que eu faço, mas eu tenho isso desde a minha base, que eu escolhi porque eu amava. Ninguém me pressionou a escolher a medicina. E eu vejo que é bem o que você fala. Eu escolhi ser advogado, como você podia ter escolhido ser arquiteto, como você podia ter escolhido ser construtor. Você escolheu ser advogado. De repente demoraria um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que o final seria muito parecido. Porque os princípios são os mesmos. Né? Então fica aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que você tem que ter os mesmos princípios. A verdade, a honestidade, a humildade, porque é só assim que você vai conseguir entregar muito de qualidade. E hoje tem muita oferta, né? A concorrência, ela a maior profissão regulamentada do mundo é o advogado no Brasil. Tem mais de 1.200.000 advogados no Brasil. Só em Balneário Camboriú são quase 2.500. Caraca. Então não falta oferta. Né? O ponto é, pelo que você quer ser lembrado, né? O que te distingue? Sim. Quando as pessoas lembram de você, elas lembram do quê? Qual é o seu legado, né? Que tipo de obra, que tipo de mudança você faz? Você transforma o quê na pessoa? Não, eu vendo contrato. Não, cara, você não vende contrato, cara. Ninguém quer comprar teus contratos, ninguém quer botar... Ninguém quer comprar botox, ninguém quer botar peito. Na verdade, as pessoas, elas querem a transformação que elas imaginam que você gera na vida delas. Qual que você quer gerar aí? Conta pra nós. Primeira coisa que você tem que saber. Dizer. Porra, pegou esse brand que ele soltou assim, sem nem preparar o terreno? Tem que transformar, né? É muito isso. Porque se você não transformar, uma hora sua fonte vai secar. Porque sempre vai ter alguém que vai vender mais barato que você. Sempre vai ter alguém mais poderoso que você, ou seja, que provavelmente vai chamar mais atenção, vai captar atenção mais rápido, porque às vezes tem uma puta estrutura de comunicação, de marketing. Às vezes tem uma baita equipe comercial. Então, se você depender do preço, ou se você depender da peça publicitária, ou se você depender da tua fachada, a chance de você não ter sucesso é muito grande. Porque já tem gente muito bem estabelecida em quase tudo. A não ser que você crie uma coisa completamente nova no mundo. Que também é... Que é quase impossível. Que é quase impossível. Por isso, quando eu vejo gente falando que inventou técnica, eu falo, Jesus amado.
Nossa, aí deve... Eu falo, Ele tocou num ponto Jesus. Jesus. E eu tenho muitos clientes, que falam. E eu falo isso pra eles, eles sabem, se eles estão me ouvindo aqui. Eu falo, cara, é difícil. É difícil. Eu adoro os inventores de técnica. Não, realmente pode ter inventado, mas veja bem. Mas não é mais bonito você falar que você readaptou, que você lapidou uma técnica, do que falar que realmente você inventou. Cara, você tem noção do trabalho que realmente é inventar um negócio do zero, meu amigo? E eu participo das audiências no conselho, e é interessante, né? Isso todos os conselhos, medicina, odontologia, biomedicina, e a primeira pergunta que isso fica para todos os profissionais da saúde que estão ouvindo a gente aqui. Todos os profissionais de tudo que é lugar. De tudo que é lugar. A primeira pergunta que todos os conselheiros fazem na audiência é o seguinte: tudo bem, qual artigo científico que você escreveu dessa técnica? Já que você criou. Né? Porque, na verdade, o artigo científico é a forma de você oficializar a tua inovação no mundo acadêmico científico. Então, se você está dizendo que você inventou, você tem que ter pelo menos um subsídio, alguma prova. Você tem algum jeito de provar, fora o que você coloca no mundo comercial? Não tenho. E aí, porra, aí passa vergonha, né? Passa vergonha, é complicado. É complicado, não é nem pra mim. Eu sou o advogado. O mais legal de ter você aqui desse lado é que você tá em todas as facetas do mundo que eu mais vivo. Porque você tá do lado do médico, você tá do lado jurídico, da lei em si, você tá do lado comercial, porque você também é um empreendedor, e você também tem a visão do paciente, porque você também lida com a contrapartida do que vem do lado dele. E eu sou dele. paciente, diga-se de passagem. Esse é um ponto importante. Às vezes eu me coloco nessa posição. Eu sou paciente, né? Cara, que loucura. Olha nós aqui, ó. Isso aqui é pra dizer que tá acabando? Que ele colocou a tela aqui? É um sinal. É um sinal? Esse é o novo sinal que ele colocou aqui. Vai ficar lindo no YouTube. Estão falando pra caralho. Eu lá e eu aqui. Guizeira, eu não quero me estender muito, porque eu vou querer mais episódios. Show. Mas se fosse pra você olhar no olho da galera aqui, que você imagina estar encarando o ramo do direito, né? O que você falaria pro Gui no primeiro dia de aula? Boa pergunta. Eu falaria pra ele... Isso vai ficar aqui? Não, tô tirando já no celular. Eu falaria pra ele... Eu vou dizer uma frase que é o título de um livro que eu li, tá? E essa frase, a frase por si só, ela é impactante, mas eu falaria... E eu vou falar e depois vou explicar. Eu falaria Roube como um artista. Esse é um dos melhores livros que eu li na minha vida. E o Roube como artista, ele significa que na vida a gente não inventa, fazendo até um link que a gente estava falando, a gente não inventa praticamente nada. E tem um capítulo do livro que ele diz: quando você copia uma pessoa é plágio, quando você copia 30 é originalidade. E o que ele quer dizer com isso? Agora, por favor. E leiam esse livro. Esse livro é incrível. Eu já vou anotar. O roubar como artista significa que todas as oportunidades da tua vida, você tem a chance de extrair de outras pessoas o conhecimento delas. Todas as pessoas são mestres, são artistas. Então é numa conversa de bar, é num podcast, é num livro que você lê, é numa aula que você vê. E não existe cópia perfeita. Se eu for falar com o teu paciente do mesmo jeito que você fala, eu vou falar completamente diferente. Se você for escrever um livro que eu escrevi, se você for atender, fazer um processo que eu fiz, vai ser distinto. Então, quando o roubar como artista é uma metáfora de que você tem capacidade de extrair de cada pessoa, de cada mestre da tua vida, um pouquinho do que ele fez. O atalho que ele teve, não errar o que ele errou. Não pisar no espinho que ele pisou. Então, aproveite de todos os momentos possíveis de uma conversa no bar, seja curioso, seja inquieto, né? E tenha foco. Depois que você descobriu o que você quer fazer, não pare mais, né? Que paulada aí. Eu acho que bate muito com o que eu falo aqui, que é exatamente isso. Nós temos que colher ao máximo experiências de quem passa ao nosso dia a dia, porque a nossa vida é uma eterna bagagem que a gente só vai colocando na mochilinha ali, e tenha foco para a gente não se perder aí onde a gente quer chegar. Então, cara, sensacional esse encerramento. É um livro que eu vou ler, pode apostar. E fica aí para vocês tanto a dica de livro quanto todos esses insights que a gente teve com esse gigante que é o Gui Catani. E esse eu posso apostar que esse podcast, o meu jurídico, vai liberar. Não tenha dúvida, tá liberado já. A imagem,
as fofocas. E digo mais, se a carapuça servir de algum comentário aqui, o problema é de você. Valeu, galera. Abraço. Obrigado.